Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Estamos aqui do altar da nossa igreja. Vamos gravar mais uma série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia, que vai para o meu canal lá no YouTube. Glória a Deus pelos irmãos, pelas irmãs que estão se inscrevendo. Continue, irmãos, você que passa pelas minhas pregações, pelos meus louvores, pelas minhas orações lá no canal. Escreve lá no nosso canal. Pode deixar seu pedido de oração, seu comentário. Em nome de Jesus. Deixa like lá para nos ajudar. Em nome de Jesus, comenta lá também. Muito obrigado por cada pessoa que tem visualizado nossas pregações, nossos louvores. Estamos hoje mais uma série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Nessa noite nós vamos falar de Batseba, que está no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Já pregamos sobre as duas mulheres do rei Davi, Mical e Abigail. Hoje vamos pregar sobre essa mulher, a Batseba, que foi uma das mulheres do rei Davi. Vamos aprender os defeitos e as qualidades das mulheres, aquilo que Deus quer nos ensinar nessa noite. Então vamos orar, que não seja eu a mulher, falando da minha vida, do meu ego, do meu eu, mas seja o Senhor aqui para nos edificar. Senhor Jesus, que eu, a mulher, diminua em nome de Jesus. Que eu desapareça em nome de Jesus, Pai. Que seja o Senhor aqui no altar da tua casa, Pai, nos ensinando, nos exortando, nos consolando e nos edificando, meu Pai. Desça no altar da tua casa e fale conosco, meu Pai. Fale com os irmãos que aqui estão. Fale também, Senhor, na rede social, Pai. Aonde eu vou entrar pregando a tua palavra. Que este homem, esta mulher, esta criança, esse jovem, esta pessoa que vai assistir essa pregação seja edificado, seja liberto, lavado no teu sangue. Coloca aqui, Senhor, na frente da igreja, anjo de fogo e de luz, para não permitir que o inimigo roube a nossa concentração, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, os principados, as potestades, os dominadores, as legiões, nessa noite venha dobrar o joelho e ao nome do Senhor Jesus Cristo seja repreendido e queimado para a honra e glória do teu nome, Senhor. E que teu precioso nome cresça, teu precioso nome seja honrado sobre a terra. Teu nome, Rei da Glória, seja glorificado na terra em nome de Jesus. E enquanto eu prego, trabalha, Senhor, opera sinais, milagre, maravilha no nosso meio, em nome de Jesus e no poder do sangue de Jesus. Amém, glória a Deus. Então vamos para 2 Samuel, capítulo 11. Vamos falar da mulher Batseba. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 11. Está no Velho Testamento. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Capítulo 11, 2 Samuel. A palavra vai dizendo assim: aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe, seu servo, com ele e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon. Cercasse Rabã, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando.
e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher e dissera: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando ela, ele se deitou com ela. Já ela se tinha purificado da sua imundícia, então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fez saber a Davi, disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos aqui nessa noite na série de Aprendendo as Mulheres da Bíblia, Batseba. Como que aconteceu esse pecado entre Davi e esta mulher? Quando nós vemos falar de Batseba, nós vamos lembrar de uma mulher casada, uma mulher que adulterou com o rei Davi. Mas o objetivo da série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia é ensinar a nós os defeitos das mulheres e as qualidades que elas nos deixou. Então, vamos entendendo a história, vamos entrar agora no erro de Davi e no erro desta mulher. A Bíblia diz que Davi anteriormente quase morreu em uma guerra. Então Joabe, ele preferiu que o rei Davi não fosse mais para a guerra, que Davi se aposentasse, que Davi ficasse ali em Jerusalém e só ele e os soldados valentes iam para as guerras. Mas Davi, ele não perguntou para Deus se era para ele fazer isso. Davi obedece ao homem. Então, nessa brecha que Davi vai obedecer ao homem, Davi vai ficar ali sentindo vazio, ansiedade. Por isso que eu e você, nós nunca podemos fazer nada de nós mesmos, da nossa carne, ou que as pessoas nos pressionam a fazer. Tudo que eu e você for fazer aqui na terra, nós temos que perguntar a Deus: já é hora de eu parar com isso? Já é hora de eu não ir mais na guerra, de eu não ir mais lutar por essa causa? Então Davi obedeceu a Joabe e Davi não foi para a guerra. E por Davi não ir para a guerra, Davi começou a passear pelo palácio. Então Davi estava no lugar errado, na hora errada. Davi tinha casado com a filha do rei Saul. E nós vemos que Mical já estava no palácio. Só que Mical, ela ali, quando Davi foi trazer na arca, Mical blasfemou de ver Davi dançando ali, trazendo a arca. Então Mical, a Bíblia diz que Deus não deu filhos para Mical. Então Davi estava ali naquele palácio, passeando pelo palácio, e não foi para a guerra. E do outro lado tinha uma mulher tomando banho publicamente ali na sua casa, no seu terraço. E esta mulher, de lá do palácio do rei, dava para ver ela tomando banho. Então a Batseba estava tomando banho exposta num lugar onde dava para ver o palácio do rei, uma mulher casada tomando banho, dava para os soldados ver ela, porque se Davi viu ali, o soldado também que fosse ali naquele lugar também ia ver. Então nós vemos que são dois erros. São erros de Davi e erro da mulher. Porque essa mulher era casada. Uma mulher casada tomando banho assim, exposta, vendo que ali o palácio era próximo dela. E ali o cenário do adultério foi montado. Então nós vemos que o espírito do adultério, ele sabe trabalhar. Ele sabe abrir as portas para um adultério. O adultério não é só de um homem, é das duas partes. O adultério é do homem e da mulher. Tanto Davi estava fora
ali, da hora certa, Davi não foi para a guerra, ele estava vazio, andando no palácio, e a outra mulher que era casada, se exposta ali. Então ali houve uma brecha para o adultério. Então nós devemos, como mulher de Deus, homem de Deus, vigiar. Porque o diabo, ele sabe trabalhar, ele sabe preparar o cenário para o pecado entrar na nossa vida. E o pecado não entra, não é só de uma parte. Quando você vê um casamento deteriorizar, acabar, é dos dois lados, é do marido e da mulher. Assim como foi da Batseba, uma mulher exposta, tomando banho com um corpo bonito. Então Davi, quando viu aquela mulher bonita, com um corpo bonito, Davi não aguentou. Era o pecado de Davi. Era mulher. E quando ele vê aquilo, ele começa a admirar o corpo daquela mulher. Ele começa a admirar aquela mulher. E Davi não aguenta, ele sendo rei, ele vai mandar chamar, ele vai mandar mensageiro ir lá e trazer aquela mulher, sabendo que aquela mulher era casada. Mas o pecado de Davi, o desejo de Davi, sendo rei, ele vai mandar chamar, e ela está sendo exposta à vergonha agora, porque ela é casada, ela vai ter que vir dentro de um quarto de um rei agora. Então que eu e você venha vigiar, porque o pecado não é só de um lado, o pecado vem dos dois lados. E nós possamos fazer a nossa parte aqui na terra, ter cuidado com a nossa vida, ter cuidado como nós estamos se expondo, porque muitas vezes eu e você pensa que não tem alguém olhando nosso perfil, alguém olhando nossa vida, e a Bíblia diz que nós somos rodeados de uma nuvem de testemunha. E tem pessoas de olho na tua vida e tem pessoas de olho na minha vida. Que eu e você venha fechar as brechas para o diabo, as brechas para o adultério, as brechas para o pecado nessa noite, porque o pecado ele tem consequência. Independente se você é de Deus ou não, quem pratica o pecado vai pagar o preço sobre a terra, porque o pecado tem consequência. Então agora vem a mulher casada, bonita, interessante, diante do rei. Vamos lendo a Bíblia para nós entender a história de Batseba. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiro, mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, teve relação sexual com ela, e ela já tinha se purificado da sua menstruação. Então voltou ela para a sua casa. E aqui Davi está fazendo no oculto, só os mensageiros de Davi que estão sabendo do que está acontecendo ali, entre uma mulher casada e um rei. E a Bíblia diz que aquela mulher não tinha filho do primeiro marido, que era Urias, que era um homem bom, temente a Deus, temente ao rei, um homem que lutava as guerras de Israel, de Jerusalém. E aquela mulher, ela engravida de Davi. E a Bíblia diz que ela esperou o tempo, ela viu que ela ficou grávida, ela manda uma mensagem para o rei Davi, que ela estava grávida. E agora Davi, e ela vai embora e fica grávida. E agora Davi, como rei, ele vai querer esconder esse pecado. Mas nós sabemos, irmãos, que não tem como nós esconder o nosso pecado diante de Deus. Não tem como, porque Deus, ele vê o que eu e você faz no oculto, no escondido. Para Deus, tudo que nós fazemos no oculto, no escondido, Deus está vendo. E Davi, por ser um homem segundo o coração de Deus,
Davi, por ser um rei que Deus levantou, ele acha que ele vai poder enganar a Deus, enganar o povo. Então ele manda chamar o marido da mulher. Versículo 7. Vindo, pois, Uria a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, como ficava o povo, como ia a guerra. Depois disse Davi a Uria: desce a tua casa, lava teus pés. Saindo Uria da casa real, logo saiu atrás dele a iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todo o servo do seu senhor e não desceu à sua casa. Aí agora Davi, ele quer esconder o pecado. Ele quer que o soldado vá para casa para deitar com a mulher, porque a mulher estava grávida, para aquela mulher parecer grávida e o povo dizer que aquela gravidez era de soldado. Mas não era de soldado. A gravidez era do rei Davi. Mas aquele homem era um homem fiel, temente à nação e temente a Deus. Ele não quis ir para casa e deitar com aquela mulher. E ele vai falar no versículo: porém Urias se deitou à porta da casa real com todo o servo do seu senhor e não desceu sua casa. Por quê? Porque estava tendo guerra. O soldado estava tudo na guerra. Agora o rei manda chamar Urias para tomar vinho, comer, ir lá deitar com a mulher só para esconder um pecado. Então, a Bíblia diz que Urias não quis obedecer o rei de ir lá e deitar com aquela mulher, sabendo que o teu povo estava na guerra. Então ele não quis ir. E a palavra diz que, o versículo 10, e fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu sua casa. Então disse Davi a Urias: não vem tudo uma jornada? Por que não desce a tua casa? E disse Urias a Davi: a arca, Israel, Judá, fica em tenda. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. Hei eu de entrar na minha casa para comer, beber, para deitar com minha mulher? Pela tua vida, pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica ainda hoje, amanhã te despedirei. Davi fez de tudo para esconder o pecado. Davi fez de tudo para esconder o erro. Mas não teve jeito. Deus foi fiel. Deus vai trazer à cena o pecado de Davi. E assim, irmão, é na vida de muitos e muitas. Muitas das vezes nós queremos viver uma vida dupla diante de Deus, diante da igreja, diante da sociedade. Muitas vezes nós achamos que nós escondemos erro nosso, do pastor, da igreja e de Deus. Só que na presença de Deus, Deus revela os pecados. Então que eu e os irmãos cada dia venha humilhar diante do Senhor. Mas que nós venha ter uma só vida na presença de Deus. Porque o diabo te ajuda a ir lá e praticar. Mas o diabo não ajuda a esconder. Satanás faz você ir lá pecar. Só que na hora que você for ser revelado por Deus, ele pula fora. Assim foi com o rei Davi. Então, versículo 12. Então disse Davi a Urias: fica, amanhã você vai. E Davi convidou, comeu, embebedou aquele homem, deu vinho para aquele homem, e à tarde saiu deitar-se na sua cama com o servo. Porém aquele homem não foi para a casa dele, não ficou com a esposa. E a mulher grávida e aquela barriguinha ia começar a crescer em Jerusalém, mas não era do marido, era do rei Davi. Então Davi, vendo que não tinha jeito, mandou uma carta para Urias, manda falar para Joabe, colocar o marido dessa mulher na fileira, na primeira fileira da guerra, para quando tivesse a guerra, que os valentes começassem com as flechas ali no outro,
para que esse homem fosse morto, para que pudesse ele morrer, para depois Davi pegar a esposa desse homem e assumir ela como esposa, porque ela estava grávida, porque ele queria esconder um adultério do povo. E assim aconteceu. O homem inocente levou a carta, deu para o comandante Joabe, o versículo 16. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo do servo de Davi, morreu também Urias o heteu. Então nós vemos aqui como foi a história da Batseba. Ali o marido dela foi morto por causa de um pecado. Por causa de quê, irmão? De uma brecha, de um rei e de uma mulher. Então que eu e você venha aprender a ter cuidado com o nosso corpo, com a nossa vida, como que nós estamos sendo expostas aqui na terra, para que não venha ter essa tragédia na nossa história. E aqui morre o marido dessa mulher. O rei manda matar. Só que nós vemos que o rei pensava que Deus, por ele ser um rei, um homem segundo o coração de Deus, tudo ia ficar bem. E a Bíblia diz que depois Joabe manda a notícia que Urias foi morto. E a mulher recebe a notícia, ela chora, ela fica triste. Depois passou o luto. Quando terminou que passou o luto, o rei Davi manda buscar aquela mulher para ser a sua esposa. E aí aquela mulher, agora ela vem para o palácio do rei. Mas a Bíblia vai dizer que Deus não gostou disso. Deus ficou triste. E Deus vai mandar um profeta para repreender o rei Davi. O capítulo 12 vai dizer: e o Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico, outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vaca, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que compraram e criaram. Ele tinha crescido com ele, com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia em seu regaço e a tinha como filha. Vindo o homem rico, um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas, das suas vacas, para guiçar o viajante que viera a ele. Tomou a cordeira do homem pobre, preparou para o homem que viera a ele. Então, Davi era um rei. Davi podia pegar outras moças solteiras para ele. Davi não quis. Davi quis uma mulher casada. E essa cordeira representava a Batseba. Ela não teve reação de sair de Davi, porque Davi era o rei. E ele mandou chamar e ela teve que ir como uma cordeira. Ela não podia falar nada, porque ali ela era a autoridade maior daquela cidade de Jerusalém. Ela teve que ir, ela teve que entrar naquele quarto, ela teve que ter relação sexual com Davi. E ali ela teve que passar por essa vergonha e perder o seu casamento. Mas Deus viu que o rei fez com a mulher pobre, com aquela mulher daquele homem pobre. Então nós vemos aqui que Deus, ele vê o que nós, as mulheres, passamos. Começamos a aprender agora o lado bom. Deus vê cada abuso que cada mulher passa. Deus vê cada estupro que cada mulher passa. Deus, ele vê quando uma mulher apanha aqui na terra, quando uma mulher é humilhada, quando uma mulher sofre. Deus, ele vê tudo isso.
Deus viu que aquela mulher foi obrigada a entrar naquele palácio e a se deitar com o rei. Então ele manda Natã chegar até aquele homem, que era o rei Davi. Então o furor de Davi se acendeu quando Natã estava contando a história do homem que só tinha uma cordeirinha e que o viajante rico ali tomou a cordeirinha para ele, que o homem rico tinha muitas outras cordeiras, ele não quis, mas preferiu a cordeirinha do homem pobre, que era Urias. E então Davi, escutando Natã com muita sabedoria, o profeta Natã entra na presença do rei Davi, para ali ele poder corrigir o rei Davi. Nós sabemos que nós, os profetas de Deus, nós temos que ter a sabedoria. Quando Deus mandar você corrigir alguém, você tem que ir com sabedoria, porque Davi ali era um rei, e ele poderia ficar bravo com Natã, se Natã viesse assim de uma maneira que fosse corrigir ele com autoridade. Mas Natã, ele foi com sabedoria, e ele foi ouvindo a história, e a palavra diz que Davi foi ficando indignado. E a história era de própria história de Davi. Versículo 6. E pela cordeira tornara a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa de teu senhor, as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos a Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada, jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Uri, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal. Sobre ti tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. Então Deus, ele puniu o rei Davi. Deus pune a Batseba. Deus falou para Davi que por ele ter matado um homem bom, um homem justo, guerreiro que trabalhava para o reino, a espada de Deus não iria apartar da casa do rei Davi, e as próprias mulheres de Davi, Deus iria permitir que o próximo de Davi ia deitar com elas, que foi o filho de Davi, deitou com as concubinas de Davi. Nós vemos que dentro da casa do rei Davi, foi os próprios filhos matando o outro, e Deus permitiu com que o próprio filho de Davi estuprasse a própria filha de Davi. Então, irmão e irmã que está na casa de Deus, você que está na igreja, pelo amor do Senhor Jesus, não queira ir para o mundo pecar, não queira viver uma vida dupla mais, não queira fazer coisa errada, não queira. Tudo que você fizer a partir de hoje, pede Deus a direção do Senhor, porque o pecado é triste. A vida do pecado, ela traz maldição hereditária. A casa de Davi não teve paz. Na casa de Davi teve a espada. Nós vemos hoje em dia muitas pessoas passando uma vida atribulada na terra.
vivendo maldição hereditária. Quando você vai puxar a ficha, é o pecado que foi exposto, é o pecado que está naquela casa, naquela família. Mas que você venha nessa noite se arrepender, lavar com o sangue de Jesus. Não queira viver uma vida dupla, nem que você tenha que ficar sozinha na terra, sozinho. Não queira nada que for sujo. Queira ter tuas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Queira ter uma vida limpa, para que você não leve para a tua geração maldição hereditária, para que a tua família não venha viver uma vida de maldição, porque o adultério tem consequência. Qualquer pecado que nós permitir entrar na nossa casa, qualquer pecado que nós permitir entrar na nossa vida, tem consequência. Mesmo que você tiver o coração diante de Deus, mesmo que você for ungido do Senhor, vai ter consequência. Homem e mulher de Deus, saia da vida dupla. Homem e mulher de Deus, saia de cima do muro. Homem e mulher de Deus, aleluia, se posicione na presença de Deus. Não queira ver sua família destruída. Remanda raço e de comandar abre a sei. Não queira colher os frutos do pecado na tua descendência, labraçúria. E a palavra vai dizer que Davi paga por tudo que ele fez com aquela mulher na tua própria família. Então, mas a palavra de Deus vai dizer que quando Davi soube tudo isso, Davi se arrependeu. Davi pediu perdão para Deus. É aí que Davi faz o Salmo 51. Quando Davi viu que ele agora era um pecador, que ele era um adúltero, que ele matou um homem pelo desejo da carne dele, porque essa nossa carne, ela é falha. Se nós tiver com a mente vazia, nós somos oficina para o diabo trabalhar. Por isso, irmão, não reclama quando você está lavando uma louça. Não reclama quando você está trabalhando, não. Porque se você estiver vazio, o diabo vai te levar para as coisas dele. É bom a gente trabalhar, é bom a gente estar ocupado. Se Davi estivesse na guerra, ele tinha evitado uma tragédia. Então não reclama quando você faz alguma coisa, porque se você estiver parado, o diabo trabalha na tua mente. Então Davi, quando soube que ele pecou diante de Deus, Davi entra no quarto e escreve o Salmo 51, que é um salmo lindo da Bíblia. É um salmo onde ele pede misericórdia, onde ele fala: Senhor, me purifica, me lava, cria em mim um espírito reto, não retira de mim o Espírito Santo, Senhor. Me lava, Senhor. Senhor, eu nasci em pecado, Senhor. Meu Deus, ele fala: Senhor, eis que eu, teu filho, nasci em pecado, me perdoa, não retira de mim. Então Davi se arrepende. E aquela mulher Batseba também começa a se arrepender. E Deus dá o filho daquele pecado que eles geraram. A Bíblia diz que aquele filho morreu. E durante aquele filho estava ali, Batseba, tendo ele, Davi estava dentro de um quarto orando, pedindo misericórdia para Deus. Então nós vemos que os homens da Bíblia, eles erraram também. Todos os homens na terra errou. Por isso que você não pode ficar presa no homem, nem em mulher, porque todos que passaram nessa terra teve falha. Eu tenho falha, os irmãos têm falha. O único homem que passou aqui na terra que foi perfeito só foi Jesus. Por isso que você não pode ficar dando desculpa: eu não quero mais ser crente, porque aquele pastor é ladrão, aquele pastor
pastor adulterou, aquele pastor... Não, irmão. Davi era segundo o coração de Deus e ele errou. Abraão errou. Todos que passou aqui na terra errou. Todos que vai passar erra. Só que tem uma coisa: os homens da Bíblia e as mulheres da Bíblia se arrependeram de verdade. Quando a pessoa arrepende, ela não volta nunca mais para aquela lama. Ela não volta nunca mais comer o vômito do porco e da porca. Aleluia! E a Bíblia diz no Salmo 51 que Davi se arrependeu. Um rei, quando ele soube que ele estava em pecado, em adultério, ele desceu e Deus ali levou aquela criança. E Davi sai daquele quarto e ali aqueles homens falam: enquanto o filho estava vivo, Davi estava no quarto. Mas agora que o filho morre, Davi sai, porque Davi estava orando, falando com o Senhor. E a Bíblia vai dizer que Batseba também, Deus vai honrar esta mulher. Então nessa noite eu quero dizer para você, se você é um pecador, uma pecadora que já conhece Jesus, vive pecando, vive mentindo, vive fazendo coisa errada, chegou a hora de você se arrepender dos seus pecados. Chegou a hora de você ser como o rei Davi, de descer e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Muda meu caráter. Muda minha natureza. Muda minha vida. Porque foi assim a oração de Batseba e a oração do rei Davi. E Deus ouviu. E o que Deus vai fazer? Deus vai escrever uma nova história para esse casal que pecou. Para esse casal que se arrependeu do adultério. Deus vai fazer uma história bonita agora. Talvez nessa noite você está vivendo um pecado, uma mentira, um disfarce, um engano. Mas diante de Deus, se você se arrepender, Deus ele escreve uma nova história. Deus ele te honra como ele honrou esse casal. E eles se arrependeram. E aí ele deita novamente com Batseba, que não foi fácil para aquela mulher ter perdido o teu marido. Para o rei, como uma cordeira foi levada ao quarto do adultério. Ele deita novamente com aquela mulher e ela engravida. Mas agora ela engravida de um menino. E esse menino é a honra do perdão. É o rei Salomão. Deus vai dar para esse casal que errou um fruto. Mas um fruto, a Bíblia diz, quem foi Salomão? Salomão foi um dos maiores reis que passou sobre a face da terra. Um rei que tinha o dom da sabedoria. Um rei que não pediu para Deus riqueza. Um rei que pediu para Deus sabedoria para saber governar a nação. Abaixo de Salomão só Jesus, só o dom de Jesus, só Jesus. Então Deus, quando viu que aquele casal se arrependeu, ele fez uma nova história. Ele deu um rei, Salomão, para aquele casal. Assim, meu irmão, minha irmã, nós estamos aprendendo que Deus também te perdoa nessa noite. Deus também escreve uma história bonita para você nessa noite. E teus frutos não vai ser mais fruto da miséria, não vai ser mais fruto de pecado, mas vai ser um fruto que vai ser um legado que vai agradar o reino de Deus. E aí vem o rei Salomão e aquela mulher, a Bíblia diz que ela não abandonou Davi. Ela não ficou presa no pecado. Ela não ficou presa na raiva, na amargura. Batseba, ela dá a volta por cima. Então, nós estamos aprendendo que nós não podemos ficar presa no que aconteceu lá atrás. Talvez você passou por uma prova. Você passou por uma decepção lá atrás. Mas nessa noite não é para você ficar preso. É para você viver, dar volta por cima. Ela deixa o passado de dor, de sofrimento, e ela vai caminhar do lado do rei. Ela perdoa o que o rei fez. Ela vai caminhar e vai cuidar bem daquele menino que Deus deu para ela.
a Bíblia diz que ela ensina Salomão. Lá no Provérbio 31 nós vamos ver a mulher de Provérbio 31, que era Batseba, ensinando o rei Salomão a ser um bom rei. Ela não era uma mulher amargurada, uma mulher triste, porque as mulheres que passam por decepção, frustração, abuso, geralmente são as mulheres amargas, e muitas vezes não quer nem cuidar dos filhos, nem cuidar das filhas. Mas Batseba, ela se humilhou, se arrependeu, e ela cuida muito bem de Salomão, ela ensina Salomão, ela instrui Salomão, ela fica do lado do rei. A Bíblia diz que teve uma vez que um dos filhos do rei estava tramando para destruir o próprio Salomão, e Batseba ali, ela cuidou de Salomão, ela guardou Salomão, ela conta para o rei Davi. Davi vai e unge Salomão como rei no lugar dos outros filhos. Então Deus poderia ter dado para as outras mulheres de Davi essa honra, mas Deus deu para essa mulher, uma mulher que se arrependeu, uma mulher que não ficou mais presa naquele adultério. E assim nós aprendemos que eu e você tem que esquecer o passado. O que está preso no teu coração nessa noite? Passado, irmão, tem que ficar para trás. Ah, mas lá no passado eu fui um pecador, lá no passado eu matei, eu roubei, eu destruí, abre a súria, mas lá no passado eu não prestava, mas agora você tem que prestar, mas agora esquece do passado, agora é uma nova história, agora é um novo tempo, agora é uma nova vida. Nós devemos esquecer o passado. E aí Deus honrou ela com um filho. E esta mulher teve um legado. Ela foi mãe de rei. Talvez nessa noite Deus também quer te perdoar. Deus quer te honrar. Deus quer que você seja uma mãe de pessoas importantes na terra. Uma pessoa que vai gerar filhos inteligentes, filhos sábios, filhos que vai trazer um legado para a humanidade. Então Deus honra Batseba. E a Bíblia vai dizer, irmão, que Batseba, uma mulher improvável, ela gerou um rei. Junto com Davi, ela foi até o fim do lado de Davi e do lado de Salomão. Então uma história que era de uma mulher adúltera, uma história triste, agora tudo deu certo na vida de Davi, na vida de Batseba. Então assim também pode ser na tua vida, na tua família, na tua história. Talvez nessa noite, na tua vida, está indo tudo errado. Começa a se entregar a Deus. Entrega a tua vida, a tua casa, a tua família, teu ministério, tuas finanças. Entrega a Deus, porque Deus é aquele que sabe virar a página. Deus é aquele que sabe mudar a história. Deus é aquele que sabe mudar o caminho torto para o caminho reto. E foi assim que aconteceu com Davi e Batseba. Deus mudou o que era torto e deu o que era certo. E a Bíblia vai dizer que Deus honrou essa mulher. Essa mulher entra na genealogia de Jesus. Essa mulher improvável, ela vai ser também a mãe, uma das mães de Jesus. Jesus, na genealogia dele, entra 5 mulheres improváveis. Entrou Raabe, entrou Tamar, entrou Ruth, entrou Batseba e entrou Maria. 5 mulheres que ninguém dava nada por elas. Aleluia! Elas entram na história do Messias. E assim também nessa noite. Talvez os homens não te dão nada. As mulheres não te dão nada. Mas Deus, Ele é um Deus que Ele olha para o coração. Deus é o Deus do arrependimento. Deus não despreza um coração quebrantado. Deus não despreza um coração contrito. E esta mulher, ela entra na genealogia do Messias. Deus honrou Batseba. Uma mulher adúltera, pecadora, uma mulher decepcionada, uma mulher que vê seu marido morrendo, uma mulher que foi julgada por muitos. Nós não sabemos o pensamento que Batseba teve em expor teu corpo, em tomar banho ali.
e não se preocupar com o palácio, com o soldado, com o rei. Ela foi uma mulher improvável, mas ela entra no capítulo 1 de Mateus, no verso 6, vai dizer: e Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi gerou Salomão, que foi mulher de Urias. Então, Deus é especialista em pegar causas impossíveis, histórias que está destruída, e fazer uma história bonita e perfeita. Então, nessa noite, que você possa se entregar a Deus, que você possa ser um homem e uma mulher. Então, o que é que nós aprendemos com Betseba? Que ela se arrependeu, ela recomeçou com o rei Davi. O rei Davi foi perdoado, ela foi perdoada, eles deixou o passado de lado, foi viver a vida diante de Deus, construiu a vida deles, teve um filho, esse filho Deus perdoou, Deus deu um filho do perdão, Salomão, que significa paz. Ela cuidou de Salomão, protegeu, e tudo deu certo para Betseba e Davi, e Deus, ele escreve uma nova história. Deus honra a história e ela entra na genealogia do Messias. Então, que assim seja na tua história, na minha vida. Vamos colocar as causas perdidas nas mãos de Deus. Vamos colocar o que está perdido nas mãos de Deus. Não vamos ficar presos no que passou de ruim na nossa vida, mas vamos querer caminhar o caminho de Deus, a vontade de Deus. A Bíblia diz no Salmo 51, para terminar, que foi o Salmo do arrependimento, onde Davi pediu perdão para Deus. Salmo 51. Esse salmo aqui foi quando Davi estava em pecado. Davi pede perdão para Deus, onde ele vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Qual era o pecado de Davi? Desejo, mulher, promiscuidade. Cada um de nós tem um pecado aqui na terra, mas nós devemos confessar: ó Deus, meu pecado é isso, meu pecado é ira, meu pecado é raiva, meu pecado é adultério, meu pecado é beber, meu pecado é isso. Nós devemos confessar a Deus os nossos pecados. E Davi confessa a Deus, versículo 4: contra ti, somente pequei e fiz o que teus olhos parecem mal, para que seja justificado quando falar, puro quando julgar. Eis que em iniquidade fui formada, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que ama a verdade, Deus fez o pecado dele público, como a luz do sol. Porque se você viver uma vida de pecado, pode ter certeza que um dia você vai ser envergonhado publicamente. Mas Davi se arrependeu e teve uma nova história. Purifica-me com isopo, no versículo 7, ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde tua face dos meus pecados, apaga minhas iniquidades. Crie-me, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lança fora da tua presença, não retira de mim o teu Espírito Santo. Torna da minha alegria da tua salvação. Sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos. Os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação. Minha língua louvará altamente tua justiça. Abre, Senhor, meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não compraz em sacrifício, senão eu os daria. Não deleite em holocausto. Sacrifício para Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém
então te agradará de sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, então oferecerão um novilho sobre o teu altar. Então está aqui a história de Batseba, que nessa noite, você que vai passar por essa pregação lá no canal, escreve lá, deixa like, comenta lá e abençoa o nosso canal, em nome de Jesus. Desejamos que cada irmã e irmão que aqui está, aqueles que vai nos acompanhar na rede social, que Deus venha escrever uma nova história na tua vida, que você não venha ficar preso nos pecados, mas que você venha ter um coração rendido, arrependido, e que você venha ter um caminho reto, e que tudo dê certo na tua história, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a palavra nessa noite.